Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da composição, tá? O campo visual, é a estrutura assim que seja da câmera fotográfica. Tem máquinas que enxergam quadrado e tem umas que em retângulo, né? Então, aqui ela está quadrada, tá? Campo visual, tá? E estrutura. Campo visual é do que você, por onde você está enxergando, tá? Então, assim, a estrutura vai ser a forma, né? Você vai ver mais para frente. Então, um valor que esteja no meio, um valor que esteja do lado, né? Não está mais central, ou algo espelhado, quando a gente for falar até de simetria, né? Tá? Então, isso aqui é a estrutura, tá? Do campo visual. O próximo aqui é centro de interesse. Então, aqui dentro, como se fosse um visor, né? O primeiro que eu estou enxergando aqui, o campo de interesse está sendo aquela coisa que me incomoda, né? Que seja assim, aquele que está de lado, né? E então pode ser uma situação, todo mundo sentado numa cadeira, sentado bonitinho, e de repente um indivíduo ele senta meio torto, né? Então, naquela visão que você está tendo, aí você vê que aquilo está chamando atenção, né? Então, o outro aqui, a ausência, né? Então, essa ausência, então, pela imagem você já está vendo, né? Um vazio. Então, de repente, uma mesma informação possa ser das cadeiras, todo mundo sentado, e uma cadeira vazia, né? Então, você está mostrando que está cheio de gente e uma única cadeira vazia. E ela está chamando a atenção, né? E aqui a terceira, né, do lado direito, você todo mundo de uma certa cor e de repente com uma cor ali diferente, né, que ela está chamando a atenção, né? Então pode ser um contraste, tá? Então de repente você vai comprar um buquê de flores, você tem várias flores brancas e no meio dela ali tem um vermelho, tá? Então a próxima aqui é a composição centro de interesse, né? Então, se você olhar aqui por direção, o que poderia ser isso? Isso pode ser, assim, você vê o trilho do trem, né? E do trilho do trem você está vendo que te leva para um sentido, né? O outro por tamanho. De repente você está num lugar que você vê vários prédios do tamanho e um maior, ele está se realçando, ou pessoas do mesmo tamanho pequenas e de repente um cara grande, né? E a outra aqui por contraste, né? Por contraste poderia ser de repente assim, o que chama atenção num palhaço, quando você olha assim, aquela coisa que realça, o nariz vermelho, né? Aqui é a composição ritmo, né? Essa composição ritmo você tem uma progressão, né? Você olhar a tirinha, ela vai que seja engordando, né? Então, o que poderia ser isso também? Isso poderia ser assim, de uma bebê, né? Um adolescente, aí uma mulher e uma pessoa já idosa, né? Então, eu estou tendo um ritmo de que seja, pode ser um tempo aí, né? Ou pode ser até uma árvore em crescimento também, tá? Assim, e essa outra aqui, a alteração. A alteração, de repente você tem que seja, né? Você tem um traço e uma bola. Então, o que poderia ser? Eu posso pensar, tipo, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Ou posso pensar, tipo, uma mulher, uma criança, uma mulher, uma criança, uma mulher, uma criança, né? Aí isso vai de acordo com a tua sensibilidade e como você vai estar, assim, passando essa informação, tá bom? Aí, composição, né? Unidade. Então aqui eu tenho a forma e tenho o valor, né? Então a forma o que poderia ser? Eu chego num lugar, de repente eu tenho uma laranja, que é laranja, né? Tem um limão que é verde, tem um tomate que é vermelho, é, eu tenho assim assim, eu estou valorizando, né, que seja todas as formas são redondas, né? Então, quando eu vi aquela situação de imagem, eu falei, ó, que interessante, né? Tudo é redondo com cores diferentes, tá? O outro aqui do lado,
né, do lado direito, eu estou valorizando, assim, de repente, o valor, né? O valor, eu estou pensando, de repente, todos têm as mesmas cores, né? Então, se eu pensar, tipo, numa berinjela, que ela é comprida, se eu pensar num limão, né, ele é redondo. Então, se eu pensar no abacate, ele tem aquela forma oval, né? Então, olha que interessante, as cores são a mesma, mas os valores são diferentes da forma, tá? Então, isso assim, você pode trabalhar os dois juntos também. Isso vai ser a tua criatividade e tua sensibilidade, né? Como você vai estar aplicando, tá certo? E esse aqui é a composição ritmo, né? Então, progressão mais alteração, né? Então, de repente, assim, eu posso estar vendo uma imagem, como seria essa imagem? De repente, eu vejo uma criança e uma idosa, depois eu vejo um jovem e uma idosa, depois eu vejo uma mulher e uma idosa, né? Então, eu tive a alteração que seja na criança, né, no adolescente, depois na adolescente, né? Perdão, ou na mulher ali, né? Então, isso assim, no dia a dia você vai estar enxergando, né? Você vê essas coisas aí, né? O outro aqui, movimento rítmico. Esse movimento rítmico, o que poderia ser? Algo que ele vai estar assim, em movimento vai estar te levando. Onde eu posso estar vendo isso? Isso eu posso ver também no trilho de trem, né? O trilho quando faz uma curva, ou de repente eu estou na rua e estou vendo a faixa do meio que divide o outro lado da pista, então estou vendo que ele tem um movimento, é um movimento rítmico, né? Que sempre está ali, assim, te levando para aquele sentido, tá certo? Aqui, composição e proporção. O que seria proporção? Proporção seria as formas, os tamanhos, os valores de cada, assim, de cada forma, né? Como ela vai se encaixar. Então, como é que você vai trazer esse equilíbrio, né? Então, a proporção é uma coisa muito importante na imagem, porque, assim, é onde você vai trazer um equilíbrio que você vai olhar e você vai conseguir entender perfeitamente tudo no seu indivíduo lugar e no seu tamanho, tá? Aqui vamos falar de composição e equilíbrio, né? Aqui é assim, simetria e assimetria. Esse primeiro tem equilíbrio e esse segundo tem equilíbrio? Sim ou não? Os dois têm equilíbrio? Então vocês acertaram. O equilíbrio é só uma pegadinha. Que seja assim, simetria é algo espelhado, né? Então, do meio, né? Quando eu olho para o outro lado, quando eu vejo, ele é simétrico. Então, se eu faço uma foto 3x4, se eu paro e vejo aquela foto, né, 3x4, ela é simétrica. Se eu pegar meu rosto e deixar ele um pouquinho, tipo 3/4, virar ele um pouquinho para o lado, ele vai deixar de ser simétrico, ele vai ficar assimétrico, tá? Então, que seja assim, de repente eu estou vendo uma igreja, né? Do lado direito da igreja tem uma torre, a outra não tem, tá? Então, assim, aquela imagem ela deixou de ser totalmente simétrica, ela ficou sendo assimétrica, tá bom? Então, esses aqui são assim, a composição, né, as paletas que a gente usa para que seja assim, fica na mente tudo isso. E no dia a dia, tudo que a gente está olhando, a gente está vendo essas imagens, tá? Então, aquela coisa, isso ajuda muito. Você vai ver que um dia quando você estiver na feira, e você estiver ali na feira, você olhar uma laranja, de repente tem todas as laranjas alaranjadas, de repente você vê uma laranja esverdeada. Primeira coisa que vai chamar a atenção para você vai ser aquela laranja, né, que está verde. Então, isso foi por um contraste diferente das outras, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até mais.